Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a Mas, mais uma quinta-feira para a gente bater um papo e fazer alguma capacitação sobre o nosso querido empreendimento Prolific e sobre o nosso querido mercado de carbono. Hoje eu quero falar, eu preparei um material específico para a gente estudar um pouco mais o plano de compensação da Prolific, para todo mundo entender como ele funciona, o que é a árvore binária, o que é o Unilevel, como ele funciona, como se ganha em cima disso. Então, preparei material bem visual para todo mundo poder entender e vou deixar à disposição de todo mundo que quiser essa apresentação para vocês poderem estudar. Mas antes disso, eu quero falar com vocês sobre dois assuntos muito importantes do nosso querido mercado de carbono. O primeiro foi que agora, bom, vou compartilhar a tela, espero que estejam vendo aí, está chegando para vocês, beleza? Ou uhum, seja, né, certo. ontem, dia 13, o Senado aprovou o projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados, que traça o marco regulatório para o mercado de crédito de carbono no Brasil. Ainda não é a lei, tá? É o projeto de lei, sofreu algumas alterações sobre o PL que foi apresentado no final do ano passado pela Câmara dos Deputados, entrou no Congresso. Basicamente, 80, mais de 80% foi mantido, mas fizeram algumas alterações. Agora o projeto volta para a Câmara dos Deputados e, se não houver nenhuma alteração, se tudo for aceito, vai para a sanção presidencial. Caso haja, né, caso tenhamos alguma divergência na Câmara, o projeto volta a ser debatido. E não é um projeto de lei ainda, ele não está 100% completo, mas, na minha visão, pelo que eu já dei uma estudada desde o ano passado para cá, eu acho ele bastante positivo. Tá? Entre outras coisas, ele cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gás de Efeito Estufa, que é o SBCE, mas ele tem um prazo bem elástico para implementação. Após a sanção do presidente, caso isso ocorra agora, não acredito que ocorra esse ano ainda, aí são 12 meses para a implementação da primeira etapa, prorrogáveis por mais 12 meses, e aí até 3 anos até a implementação dos primeiros, né, das primeiras regulamentações efetivamente ditas. O projeto de lei, no geral, ele é benéfico para o nosso empreendimento, né? No âmbito geral. É claro que, como nós utilizamos tecnologia blockchain, tecnologia cripto, né, com a tokenização, obviamente isso não está contemplado no projeto. Então, isso ainda vai ser muito estudo por parte do Congresso e do Senado para ver como vão adequar isso. Né? Então, com certeza, nós teremos alguns pareceres da CVM, alguns órgãos mais competentes que vão se debruçar sobre isso. Né? Mas, no geral, eu achei ele bastante positivo para o nosso empreendimento, então estamos no caminho certo. Eu gostei das alterações que o Senado fez, de um modo geral, eu acho que a gente está bem amparado em relação a isso. A outra notícia que eu quero apresentar para vocês, vocês estão vendo a tela aqui da COP29? Estão vendo a tela COP29? Confirma para mim, dá um joinha aí. Ou ainda estão vendo a tela do Senado? Só para saber se mudou a tela aqui. Ok, beleza. A COP29, que está acontecendo no Azerbaijão, né? apesar, apesar da triste declaração do futuro presidente, agora eleito norte-americano, Donald Trump, de retirar os Estados, querer retirar os Estados Unidos do protocolo de Acordo de Paris, a, a convenção agora da COP29 soltou uma nota logo no primeiro dia muito legal, muito interessante, onde chegou-se a um consenso sobre o Acordo de Paris, que vai permitir com que as ações climáticas de proteções ambientais sofram exatamente as necessidades de regulamentação e que estejam sob supervisão das Nações Unidas. Isso também é muito bom, não apenas para o nosso mercado, mas especificamente para a Prolif e para a Earth Exchange, porque ficando realmente abaixo das asas da United Nations, das Nações Unidas, nós que já temos um parecer favorável da Comissão Árabe Africana, né, a partir dos 54 países que compõem o bloco aprovando o projeto da Earth Exchange, naturalmente traz muito mais força internacionalmente para o nosso negócio. Então, analisando pelos dois viés, tanto a regulamentação por meio do PL aprovado ontem no Senado Federal, repito, volta para a Câmara, ainda não é a lei efetivamente dita, e o mercado, perdão,
sendo validado com o Acordo de Paris, o artigo 6.4 do Acordo de Paris, sendo virado um consenso por parte de todos os países que estão no Azerbaijão, são notícias muito positivas para o nosso empreendimento em nível nacional e nível internacional. À medida que a gente tem, obviamente, mais informações a respeito disso, a gente vai passando, né, para vocês. Tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês no primeiro momento. A outra coisa que a gente vai conversar hoje, que eu acho que é fundamental, porque muitas pessoas vêm me questionando, né, sobre como funciona o nosso plano, como ele atua e tudo mais, eu preparei um material para a gente conversar e entender melhor como funciona o nosso querido plano de compensação. Tá bom? Repito, esse material eu vou disponibilizar para todo mundo. Tá bom? Deixa eu ver aqui, cadê a tela? Aqui. Espero que vocês estejam vendo. Está chegando para vocês aí? Entendendo o plano de compensação prolífica? Maravilha. Sim, Ótimo. Eu preparei isso aqui porque todos os dias pessoas me questionam com dúvidas sobre como é que funciona o plano de compensações da Prolif, como que os bônus são pagos, como que a gente faz para se qualificar, e essas coisas todas. As pessoas se misturam, binário com Unilever, aquela coisa toda. Então, peguei o material que eu já tinha, fiz algumas adaptações para a gente poder utilizar aqui. Tá? A primeira coisa é importante para vocês entenderem o que é o nosso sistema de vendas descentralizado, tá? Que é o que a gente se propõe a apresentar para o mercado. O SVD, o Sistema de Vendas Descentralizado, todo sistema de vendas, qualquer sistema de vendas, para quem já trabalhou com vendas, para quem já teve empresa, para quem já contratou vendedores, o sistema de vendas ele é composto por ferramentas que ajudam os representantes comerciais, os vendedores, nas suas organizações, oferecendo maneiras mais eficientes de gerenciar contatos, controlar negociações e por aí vai. Então, os sistemas de vendas existem, né, para oferecer às pessoas um maior cuidado no relacionamento entre a venda e o cliente. Já no sistema de venda descentralizado, né, ele se caracteriza primordialmente pela liberdade que é dada ao vendedor, no nosso caso, o afiliado, todos vocês que compõem esse empreendimento, né? E pela autonomia de executar os processos, ou seja, cada um pode seguir a sua cartilha no seu tempo de como fazer, como efetuar uma venda. A única coisa que é preciso é seguir as determinações legais de uso de marcas, né, dos manuais de compliance e termos de boas práticas. Mas, a partir daí, cada pessoa é livre para determinar seu modo de operação. Você não depende de um sistema de venda descentralizado que a empresa te informe como fazer. Você tem a liberdade de fazer e atuar neste mercado no horário, modo, jeito que você quiser. Tá bom? O primeiro ponto que é importante entender é o que são as comissões. Tá bom? O que são comissões? As comissões são geradas por todas as vendas fechadas individualmente por cada afiliado. Então, se o Cássio fechou uma venda, ele gera, então, para todo o sistema um ganho de comissionamento. Se o Pablo Carvalho fecha uma venda, ele gera para todo o ecossistema um plano de comissionamento. Ok? E para efeito de distribuição dessa comissão, cada produto, às vezes, tem as suas bonificações diferenciadas, todos os afiliados do sistema, todos, sem exceção, são ligados entre si por ordem de convite. Isso é muito importante. O que é uma ordem de convite? Pode olhar aqui o quadro, pode ser a Maria aqui em cima. A Maria convidou o André, a Joana e o Carlos. Então, André, Joana e Carlos estão ligados no código que a Marina tem. O André indicou o João e a Luísa. Ambos estão indicados no código do André, que está indicado no código da Maria. Já a Joana não indicou a ninguém. O Carlos indicou a Marina e a Carla. A Marina indicou Noel, Pedro e Vera. Tá? Então, cada pessoa que entra no sistema está ligada diretamente à pessoa, ao código da pessoa que indicou. Tá bom? Isso se chama linha de patrocínio. Uma maneira fácil de entender isso é você perceber o seguinte. Veja a linha de patrocínio. Vamos pegar aqui embaixo a Kátia, que está aqui no canto direito. A Kátia está ligada à Vera, a Vera está ligada à Marina, a Marina está ligada ao Carlos, o Carlos está ligado à Maria. Então, a linha de patrocínio da Kátia é composta pela Vera, Marina, Carlos e Maria.
Se a Maria estiver ligada direto à empresa, acaba. Se a Maria estiver ligada ao Cássio, o Cássio passa a ser o conector da Maria. Essa linha da Kátia para cima chama-se linha ascendente. E da Maria até a Kátia é a linha descendente. Sempre por quem conectou quem. Isso é chamado de patrocínio pessoal. São pessoas que seguem o mesmo DNA. É como se tivesse uma família, avô, né? O pai, depois o irmão, o filho, por aí vai. E, de repente, entra um filho adotivo na família. Ele não tem o mesmo DNA. Ele não segue, ele compõe a família, mas ele não segue a mesma linha, o mesmo DNA. Tá ok? Então, é importante entender o que é uma linha de patrocínio. Tá? Vocês podem reparar aqui também, por exemplo, que tanto a Maria como a Marina têm 3 pessoas indicadas. Tá? Aí você pensa assim, poxa, mas no nosso binário eu não posso ter 3. Você vai entender isso daqui para frente. Em um sistema chamado unilevel, a sua primeira linha ela é infinita, ela é ilimitada. Você pode indicar quantas pessoas você quiser. 3, 4, 5, 6, 7, todas as pessoas que você indicar estarão compondo a sua primeira linha. Isso é chamado de unilevel. Tá bom? Agora, existem vários tipos de estruturas de negócio. Tá? Não existe um modelo melhor ou pior que o outro. Tá? Cada um tem as suas características, cada um tem os seus modelos. Por isso é importante entender todos eles, para você poder pegar o melhor de cada uma das estruturas. Tá bom? Algumas pessoas preferem mais um do que o outro, sem problema nenhum. O primeiro sistema é o unilevel, que é o que eu acabei de falar. Nesse sistema, todas as pessoas têm a possibilidade de indicar quantas pessoas quiserem e elas sempre serão alocadas em seu primeiro nível de indicação, como foi visto aqui no exemplo anterior. Tá bom? Depois existe o modelo de matriz forçada. Nesse sistema, o primeiro nível de cada pessoa terá um número máximo de possibilidades de indicações. Existem vários tipos de matrizes forçadas. Existe matriz forçada de 2, que é o binário. Existe matriz forçada de 3, você pode ter apenas 3, depois o resto tem que estar alocado embaixo. 4, 5, 6 e por aí vai. Tá bom? Nesses modelos, quando o primeiro nível tem um limite, tá? Onde você não pode colocar mais do que aquele limite determinado pela estrutura, as suas demais indicações são automaticamente inseridas no primeiro espaço abaixo. E aí surge a figura do patrocinador de colocação, que é onde a pessoa é inserida. Alguns modelos de matriz forçada, eles limitam tanto o primeiro nível, que é chamado de lateralidade, quanto também limitam os níveis de ganho. É muito comum matriz, por exemplo, de 3 por 7, onde você pode ter 3 pessoas no primeiro nível e você ganha no máximo por 7 níveis. Ou 5 por 8, são os mais comuns. Já vi até de 7 por 15. Tá? Então, existem vários tipos de matrizes forçadas. O binário é um tipo de matriz forçada, onde cada pessoa só tem 2 posições livres no seu primeiro nível de indicação. Ok? Então, é importante entender que existe a estrutura unilevel. No nosso caso, o nosso plano ele é híbrido. Né? O plano da Prolífica ele tem o unilevel, que te qualifica para o bônus de equipe, e ele tem o sistema de matriz forçada, que garante para você o acúmulo de pontuações, que é a sua poupança, para você poder, então, ter a sua aposentadoria à medida que o volume vai crescendo. Ok? Então, é importante entender isso. Vamos ver agora como é que funciona a figura do patrocinador de colocação. Aqui é uma estrutura binária. Então, vamos supor a Luísa. Ela tem, quando ela entra, ela tem 2 espaços vazios no primeiro nível dela. E cada espaço vazio tem 2 espaços vazios, e isso se repete ilimitadamente. Tá bom? Vamos supor, então, que a Luísa agora cadastrou o João, seu primeiro indicado. Ela decidiu colocar do lado esquerdo. Poderia ter colocado do lado direito. A pessoa é livre para escolher. Então, João caiu no primeiro espaço disponível que a Luísa tinha. Aí ela foi lá e cadastrou a Maria. Agora ela tem 2 pessoas indicadas nos seus 2 primeiros espaços do primeiro nível.
Agora, vamos supor que a Luísa foi mais rápida do que João e Maria e vai indicar o seu terceiro. Ora, ela não tem espaço para colocar. Portanto, o André, que foi indicado pela Luísa, cadastrado pela Luísa, está no DNA da Luísa, teve que ser colocado no primeiro espaço vazio. A Luísa escolheu colocar embaixo do João. Ok? Agora, o João. Isso aqui é interessante. Se fosse um sistema unilevel, o André estaria aqui. Porque no unilevel, lembre-se, o primeiro nível é ilimitado. Mas como não é unilevel, ela teve que colocar o André na primeira posição para baixo. Tá bom? Aí o João vai começar a cadastrar. O João cadastra o seu primeiro. A Carol, ele não pode escolher, porque a primeira posição dele já está ocupada. Então, quando ele for preencher o primeiro nível dele, vai ter que colocar no espaço vazio. Agora, quando o João for indicar o seu segundo, ele está com os dois espaços ocupados. Ele vai ter que alocar agora o José abaixo do André. Então, nesse exemplo, o João é o patrocinador de colocação do André. E o André é o patrocinador de colocação do José. A Luísa é a patrocinadora direta do André. E o João é o patrocinador direto do José. Isso pode acontecer em qualquer tempo, em qualquer nível de profundidade. Vamos supor que a Luísa passa agora um ano sem indicar ninguém e todo mundo começa a indicar. Quando ela for indicar uma outra pessoa, ela vai entrar lá embaixo, no nível que tiver, com a pessoa que tiver o primeiro espaço vazio. Mas vai ser, em sistema unilevel, o primeiro nível da Luísa. Tá? Então, assim, dá para você ter uma noção melhor do que é um patrocinador pessoal e um patrocinador de colocação. Ok? Vamos falar agora, vamos voltar no quarto ponto agora, as comissões, para você entender como as comissões nesses nossos modelos são pagos. Tá? Rodrigo, eu queria que Oi. você voltasse o quadro anterior, só para uma coisa que ficou em dúvida, só para a gente tirar. Quando o João cadastrou a primeira pessoa, que foi a Carol, ela não é obrigatoriamente, ela não vai ficar aí. Se ele escolher posicioná-la no lado esquerdo, ela vai ser direta dele e vai ocupar o primeiro espaço vazio no lado esquerdo. Claro. É porque ficou parecendo que ele é obrigado a colocá-la no único espaço vazio possível na lateral, que seria aí onde ela está. Mas ele podia optar para lá de acordo com a sua estratégia. Ele não perde o patrocínio direto, mas ele vai ajudar, por assim dizer, a linha onde está o André com a pontuação que sobe para essa linha aí da esquerda. Só esse detalhe. Não, perfeito. Isso é exatamente. Isso depois, mais na frente, ele entra exatamente nesse ponto. Aqui está colocado apenas para você entender como as pessoas podem e devem ser alocadas na rede, o que são os espaços a serem preenchidos. Tá bom? Então, lá, a comissão de venda. Tá? O bônus direto, no nosso caso, ele paga 15% do valor pago de cada NFT para a rede. E é reservado da seguinte forma: 10% vai para a pessoa que efetivou a venda, e os demais 5% são divididos em mais 4 níveis que seguem a linha de patrocínio pessoal. Lembre-se, um que está conectado a um pelo seu DNA. Tá? Esses 4 níveis recebem 1,25 cada nível para cima. Tira só essa marca vermelha aqui, ó, Tião, que você colocou aqui, ó. Você foi Não, não fui desenhar. eu, não. Não, foi o Anderson que pôs sem querer. Só tem um jeito de tirá-la. Você para de compartilhar e volta, que aí ela some. Ah, não, então tudo bem, então deixa aí. Tá bom, Não, você tranquilo. pode. Melhor, porque está confundindo. Você só para um pouquinho e volta. Isso. Voltou. Tá bom? Maravilha. E- Então vamos supor agora que o José fez uma venda, cadastrou uma pessoa com US$ 1.000, um NFT de 1.000, um Founder Tree. Ok? 10% disso vai agora para quem? Vai para o José, que foi quem efetuou a venda. Então ele recebe os 10% disso. Agora, 4 níveis acima, eu preciso distribuir 1,25%. Eu pergunto para vocês: o André pode receber esse 1,25%? Não.
Alguém sabe a resposta? Não pode. Não pode, porque o André é o patrocinador de colocação do José. Quem patrocinou o José foi o João. Então, o João recebe 1,25 dessa venda e a Luísa recebe 1,25 dessa venda. O sistema vai sempre procurar na linha de patrocínio pessoal quem está conectado ao código que tem o mesmo DNA. Então, se no futuro, lá no seu 30º nível, 50º nível, entrar alguém que na sua linha de patrocínio completa o seu 5º nível, você vai receber esse 1,25%. Não interessa quantas pessoas de colocação tem no meio do caminho. Isso é muito importante, porque algumas pessoas já me perguntaram. Eu vi no meu binário que uma pessoa comprou lá e eu não recebi o bônus de indicação. É porque não compõe a sua linha de patrocínio pessoal. O bônus direto sempre é pago por linha de patrocínio e não por linha de colocação. Ok? Vamos lá para o outro agora. Vamos agora para o bônus de equipe. 60% do valor da mensalidade, ou seja, 90, mensalidade por 150, ou seja, 90, são transformados em pontos para a estrutura Unilevel, que é a linha de patrocínio pessoal. Lembre-se, Unilevel é linha de patrocínio pessoal. Nessa estrutura, os pontos são somados por todas as pessoas que compõem suas linhas. Ok? Então, imagina essa composição de Unilevel. A Luísa indicou 5 pessoas. Tá? Uma indicou uma, que indicou outra. Todos estão pagando a mensalidade, todos estão ativos com a mensalidade, todos compraram o Founder Tree, todos estão felizes da vida. Então, todo mundo está com 90 pontos. Nesse exemplo aqui, a linha 1 da Luísa tem 180 pontos. Porque ela tem a pessoa que ela indicou com 90 e a pessoa que essa pessoa indicou com 90 pontos. A segunda linha da Luísa só tem 90 pontos, porque a pessoa não indicou mais ninguém. A terceira linha da Luísa tem 630 pontos, porque tem um que indicou 2, um que indicou 3 e um que indicou 1. Então, soma-se todos os pontos da linha até o infinito, não tem limite, e essa linha 3 da Luísa tem, neste exemplo, 630 pontos. A linha 4 da Luísa também só tem 90, e a linha 5 da Luísa tem 450 pontos, porque são a soma dos 90 pontos. Isso, numa representação binária, ficaria cheio de patrocinadores de colocação. Mas na hora de contar o Team Bônus, o sistema automaticamente conta apenas as linhas de patrocínio pessoal. Tá bom? Lembrando que para a qualificação do ranking, nós aproveitamos apenas 50% do volume de cada ranking, de cada qualificação que você almeja. Essa é chamada de VML. É o volume máximo aproveitado por linha de patrocínio para a sua qualificação. Então, neste exemplo aqui, aproveitando 50% dos pontos requisitados, a Luísa se qualificaria a Ambassador. Tá? Porque precisaria de 1.080 pontos. Se você somar todos os pontos que tem aqui, vai dar 1.400 alguma coisa. Tá? Então, ela teria o volume para Ambassador. Porém, só aproveita quanto? Metade disso. Então, a linha de 630 pontos, ela só vai aproveitar 540, que é 50%. Então, somando 680 com 90, com 540, não 630, com 90, com 450, ela chega a alcançar mais que 1.080. Então, ela se qualifica a Ambassador. Portanto, se ela tivesse apenas 2 redes, mesmo que fosse a maior, a 3 e a 5, se ela só tivesse essas 2, ela não se qualificaria a Ambassador. Porque dos 630, só aproveitaria 540. E 540 mais 450 não daria os 1.080. Portanto, quanto mais pessoas diretamente ligadas a você tiver, quanto mais linhas de patrocínio direto você tiver, mais fácil e mais rapidamente você vai alcançando as graduações maiores. Claro, você pode chegar lá só com 2.
mas você vai levar mais tempo do que se você abrir mais linhas de patrocínio pessoal, porque mais pontos serão aproveitados por cada uma dessas linhas. Pablo levantou a mão, Pablo? Uma pergunta só, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa Então, noite. vou dar exemplo aqui, tá? Eu tenho de volume 40 pessoas que deu ali 3.600 pontos, tá? Então, quer dizer, só que eu tenho uma perna muito grande, por exemplo, né? E a outra menorzinha. Então, vamos dizer que ficou acima ali do ambássado, né? Então, quer dizer, eu vou receber os 3.600 no Unilevel, mas no meu binário eu vou ter o limite de US$ 100 semanais. Isso? Vou falar dos pagamentos. São duas coisas diferentes, tá? Primeiro, a Tá. qualificação, tá bom? Ok, obrigado. Como você falou, se você tiver 3.600 pontos somados, porém, desses 3.600 pontos, você tiver apenas 100 pontos em uma linha e 3.500 em outra, você não se qualificou. Porque para os Steward, você vai aproveitar 50% dos 3.600. Você vai aproveitar 1.800. Então, você vai ter 1.800 de um e 100 pontos do outro. Você não vai se qualificar. Por isso, quanto mais lateralidade, mais pessoas você tiver indicadas diretamente por você, mais fácil você soma pontos para o geral. Ok? Nesse caso, a Luísa se qualificou, porque mesmo pegando da linha 3 apenas 540 pontos, que é 50% do Ambassador, a soma das demais dá os 1.080, então ela se qualifica a Ambassador com tranquilidade. Agora, qualificada Ambassador, ela vai receber o bônus de equipe todos os meses, enquanto não tiver com a mensalidade em dia, de US$ 400. E vai passar a ter um limite semanal de saque, não é garantia de pagamento, é limite semanal de saque de US$ 100. Vamos ver isso também aqui na prática, como vai funcionar. O bônus de equilíbrio, que é o bônus binário, ele é formado também por parte da mensalidade. 26,66% da mensalidade, que são US$ 150, que dá 40 pontos, também é transformado em pontuação no binário, na estrutura binária. Além disso, 10% do valor pago em cada NFT também é transformado em pontos para a estrutura binária. E, semanalmente, 20% dos pontos do lado menor são transformados em pagamento. Então, atenção para uma coisa muito importante. Para esse pagamento de bônus equilíbrio, usamos a linha de patrocínio de colocação, ou seja, vale tudo. Vale quem você colocou e vale aquelas pessoas que foram colocadas para você. Soma-se tudo. Na nossa estrutura binária, somos os pontos de todas as linhas, seja patrocínio ou seja colocação. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos pegar de novo a rede da Luísa. Ela tem o lado A e o lado B. Vamos supor que nesse mês todo mundo aqui já está pagando mensalidade. Tá bom? Então, nesse lado a Luísa tem 200 pontos, porque ela tem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Cinco pessoas, 40 pontos, 200 pontos. No lado B, ela tem três pessoas. 3 vezes 4, 12, ela tem 120 pontos. Então, ela tem 200 pontos nesse mês de mensalidade de um lado e 120 pontos de mensalidade desse lado. Agora, vamos supor que nesse mês também, o João comprou também um outro NFT de 1.000. Então, ele marcou mais 100 pontos. A Carla comprou um NFT de 2.000. Então, a Carla marcou mais 200 pontos. A Tira comprou um NFT de 1.000. Então, ela marcou mais 100 pontos. Só que o André, do outro lado, comprou um NFT de 10.000. Então, ele marcou 1.000 pontos. Agora, a gente tem a seguinte posição. A Luísa vai ter do lado A os 200 pontos da mensalidade, mais os 400 pontos gerados pela compra dos NFTs de João, Carla e Tina. De novo, tanto faz se é direto ou não. Aqui vale tudo. Vale a linha de colocação. Então, ela vai ter 600 pontos de um lado. Só que como o André, do outro lado, comprou um NFT de 10.000, ele marcou 1.000 pontos.
Então, o lado que primeiramente parecia menor, porque tinha menos gente pagando mensalidade, se transformou no lado maior. Agora ela tem 1.120 pontos no lado B. Ela vai receber 20% dos pontos do lado menor. Ou seja, 20% do lado menor são 600 pontos, correspondem a $120, 120 USDT. É isso que ela teria o direito de sacar. Porém, lembre-se que a Luísa bateu em Ambassador. E o teto de saque dela são 100. Então, ela não vai conseguir tirar os 120 na primeira semana. Ela vai tirar 100. E os outros 20 que sobram ficam acumulados para a próxima semana, acrescidos da pontuação que for feita na próxima semana. Se mais pessoas passarem a pagar a mensalidade ou se mais NFTs forem vendidos. Ela não perde aquilo que não foi possível de ser sacado porque ela bateu o teto semanal de pagamento. Ok? Então, a qualificação te dá um ganho mensal e te dá um teto de saque daquilo que você tem acumulado. Lembrando, nesse caso, para a Luísa daria 120, mas o teto dela é 100. Se ela tivesse qualificado a Steward, o limite dela era 200. Ela poderia sacar os 120 integrais, que não teria batido o teto de pagamento. Ok? É muito importante entender o plano de pagamento. E ele é fundamental para uma construção correta e equilibrada. E aqui entra exatamente o que Tião estava falando. Quando a gente volta na estrutura de colocação, a forma como você vai posicionar as pessoas vai depender de como você quer desenvolver o seu negócio. E essa é uma coisa particular. Lembre-se que é um sistema de vendas descentralizado. Então, cada um pode adotar a sua melhor maneira, a sua melhor mecânica de desenvolvimento. É claro que se você não tem ainda muita experiência nesse sistema, procurar pessoas que já têm vivência, procurar pessoas que já passaram por outros empreendimentos, procurar pessoas que já tenham construído algo nesse mercado, é importante para te dar luz de como você pode posicionar da melhor maneira possível as peças que você está tendo para construir a sua nova organização. Por isso é muito importante entender bem o que é um patrocinador de colocação, o que é um patrocinador de linha direta e como essas estruturas influenciam na sua tabela de qualificação para que você mais rapidamente e de maneira mais sólida possa atingir rapidamente as qualificações e garantir os seus ganhos. Então, convido todos vocês a estudarem bastante isso, tirarem todas as dúvidas sobre isso, para que vocês, já que nós estamos tendo, todos nós, a oportunidade de começar esse empreendimento do zero, literalmente do zero, porque ele ainda está para ser lançado, nós temos a grande vantagem de já começar, cada um de nós, a moldar a estrutura para aproveitar ao máximo o potencial que esse plano de compensação tem para dar. Ok? Então, isso vai estar disponível. Quem quiser, me procure. Eu posso mandar isso para quem quiser, sem problema algum. Tá bom? Isso é apenas uma referência para vocês entenderem mais rapidamente as nomenclaturas, os tipos de estruturas que existem, para que vocês, quando forem a campo, encontrarem outras pessoas, terem também os argumentos sobre o plano para mostrar o potencial que esse mecanismo tem para apresentar. Espero que tenha sido elucidativo, que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre isso. Convido vocês, mais uma vez, a participarem de todas as nossas reuniões online, seja às terças-feiras com a apresentação oficial do empreendimento, ou às quintas-feiras, onde a gente vai trazer cada vez mais conteúdos de treinamento e capacitação para que a gente possa, então, desenvolver melhor a oportunidade de negócio. Também às quintas-feiras, nós vamos trazer, a partir da semana que vem, pessoas que já construíram no passado e que têm experiência para passar para vocês um pouco da noção de cada um, da visão de cada um, de como é que eles constroem, como construíram e obtiveram sucesso no passado. Lembrando, cada construção ela é pessoal. Cada um tem as suas metas, cada um tem o seu ciclo de amizades.
mas é importante ouvir pessoas que já construíram, se basear nelas, entendendo o modelo, para que você possa construir da melhor maneira a sua organização. Forte abraço e vejo vocês na próxima reunião. Valeu. Muito bom.